Habitamos em um universo cuja imensidão pressupõe um poderoso Criador, um grande feitor, universo cuja beleza, o tamanho, a ordem dele, tudo isso aponta para um sábio legislador. Mas em meio a tanta transformação, o ciclo religioso tem crescido de igual forma com a sociedade e desenvolvendo uma inversão de valores. Mas aquilo que é genuíno prevalece, permanece. A palavra de Deus vai sempre cumprir os seus propósitos e seus desígnios. Se existe um lugar que o pecador ele se sente confrontado com o seu pecado, é dentro de uma igreja. A igreja tem servido para ser um centro de reabilitação para a vida de um pecador. A fé é algo moral e não é intelectual. Então é necessário você saber o que vai ouvir para ver no que pode acreditar. Recentemente estávamos em um evento missionário e o pastor que estava com a oportunidade, ele toma o microfone cheio de ousadia, mas por um momento esse dito pregador parece que ele perde o equilíbrio, parece que ele perde a linha de orientação da Bíblia. Existe uma conformidade grande acerca disso e as pessoas devem de tomar posições, posicionamento, mas para tudo existe um lugar. Ele começa a falar sobre pecado, sobre adultério, ele fala sobre bebidas e por fim ele diz assim: nem todos os pregadores que estão aqui concedem entrevista à revista Playboy. E foi um ponto culminante da pregação, porque aí aparece que a origem da mensagem foi desequilibrada. Se falar para mim que foi Deus que mandou falar, não posso acreditar. Porque quando Deus quer corrigir alguém, a correção divina traz temor e não pode causar ódio no coração das pessoas. E isso é o que está na manchete, nas redes sociais. Pastor e deputado Marco Feliciano concede entrevista à revista Playboy. Segundo o pregador, isso foi um pecado extremo, foi uma falta de ética da parte do deputado por conceder entrevista à revista Playboy. Deixa-me dizer uma coisa, que mal existe nisso? Qual o problema de conceder uma entrevista a uma revista secular? Aí você diz assim: meu querido, o mal está nisso, porque os pastores estão se infiltrando nesse mundo de apostasia, estão perdendo o foco original, genuíno, que é a Bíblia, e estão sendo relevantes. Deixa eu te dizer algo, eu não vejo mal algum, eu não vejo nenhum problema em conceder uma entrevista a uma revista de cunho masculino, até porque Feliciano fez a coisa certa. Ele concedeu a entrevista, testemunhou sua mudança e transformação de vida, e aí? Primeiro que ele cumpriu um papel público, porque como deputado, o Feliciano é um homem público. E se ele quer fazer a coisa andar e acontecer através da vida dele, ele como ninguém tem que atacar as oportunidades e não perder uma chance sequer, colocar a cara para falar, porque as pessoas sabem falar mal dele. Um dia desses ouvi um comentário em falar que Feliciano apenas foi infeliz nos seus depoimentos, o que ele diz. Agora deixe eu fazer uma pergunta, sobre o que você acha que eles iriam comentar na revista? Sobre o pré-sal, sobre a Copa, falar sobre meio ambiente? É claro que não. A revista tem uma orientação a esse fim, é um veículo que levará a esse fim, sexualidade. Sendo Feliciano ou não, dando depoimento na revista, não roubaria a atenção do que as pessoas mais se focariam para comprar a edição. Acredita nisso? Deixe eu fazer uma pergunta. Qual a diferença da revista Playboy e da Rede Globo? E olha só, quantos pastores sonham em estar na Rede Globo? Quantos pastores queriam 3 minutinhos de fama para colocar a cara na tela da Rede Globo? E qual é a diferença? Porque
Playboy é uma revista pornográfica, mas a Playboy só faz alusão à sensualidade da beleza feminina. E a Rede Globo? E a Rede Globo que é a promiscuidade, com cenas indecentes, com novelas indecentes, que atrai multidão de pessoas. Esse pregador comete um erro para mim. Eu não sei a linha de pensamento dele, mas ele faz alusão em dizer que não tinha compromisso com quem estava no altar com ele, na plataforma com ele. Ele tinha compromisso com Deus. Aí eu me pergunto, que tipo de orientação, que disciplina que ele recebeu? Aonde foi que ele aprendeu isso? Em ser convidado, um convidado especial. Aí ele tem a ousadia de dizer que não tem compromisso com quem está atrás dele. Para mim isso é falta de respeito. Para mim isso é falta de ética. Enquanto muitos ficam afagando os grandes, sempre aparece o mais espertinho, pegando um atalho e falando aquilo que pensa e que acha que deve falar. Desmoralizando as pessoas como se fossem donos da verdade. Eu gostaria de falar algo aqui. Existe no nosso meio meia dúzia de pastores que são charlatões. E é por isso que a igreja está perdendo o equilíbrio. É por isso que a moral da igreja está sendo desvaiada. Por causa disso. Confessam o mesmo Deus, falam da mesma Bíblia, mencionam o mesmo arrebatamento e direcionam para o mesmo lugar, para o céu. Só que vivem em guerra entre si. Por que não se une? Por que não abraça a causa do irmão? Eu não posso acreditar que a culpa não merecida, as injúrias, os aguilhões, que a coroa de espinho, que a lança que feriu seu peito, que a morte, que a dor, que o sangue e que a cruz não tem valor algum para a sua vida. Ou seja, tudo muito barato para quando se reunir num lugar em que deveria ser o pórtico da glória, se transforma em um ringue, em que homens ficam se degladiando, disputando poderes, disputando força. Deixa eu dizer algo, eu não sei se existe muito jogo político ou muita inveja, mas é a hora da nossa geração acordar, é hora de tomarmos posicionamento, é hora de sairmos do mesmo, sairmos do automático, das facilidades, hora de ver o invisível, acreditar no impossível e fazer incrível acontecer em nossa vida. Deus te ama. Acredita nisso, em nome de Jesus.